Olá, sejam todos bem-vindos à terceira aula do curso de francês instrumental. E nessa aula nós vamos continuar vendo alguns tópicos gramaticais básicos sobre a língua francesa. Para isso, nós vamos continuar usando o livro Les 150 règles d'or de la grammaire. É um livro que, como eu já falei na aula anterior, ele está disponível em PDF. Então, vocês podem fazer o download e fazer as demais leituras e lições desse método, porque ele apresenta sínteses gramaticais que são pontuais, exercícios de fixação e, ao final do livro, você pode encontrar as respostas para poder se exercitar. Então, a abordagem que nós vamos seguir é a abordagem do chamado approche français-portugais. Então, na página 20 do livro, nós encontramos o seguinte tópico: le déterminant démonstratif. Qu'est-ce que le déterminant démonstratif? Le déterminant démonstratif accompagne un nom que l'on désigne et que l'on montre précisément. Le déterminant démonstratif, il permet également d'évoquer un nom précédemment cité. On va voir dans l'exemple. Ce carrefour est équipé de feux tricolores. La rue Loca n'est pas loin. La boulangerie se trouve dans cette rue. Cet agneau n'a que 3 semaines. Où avez-vous trouvé ces fleurs et ces champignons? Dans l'exemple, vous pouvez regarder le démonstratif. Dans le premier exemple, c'est masculin singulier. Dans le 12e exemple, 7, c'est le démonstratif féminin singulier, 7 rues. Dans le 3e exemple, vous avez 7, ça veut dire un démonstratif qui peut être devant un nom masculin ou féminin. Il va juste dans les mots qui commencent avec une voyelle ou qui commencent par H muet. Cet agneau peut être masculin ou féminin devant ces mots-là. Et le 4e exemple, vous trouvez ces fleurs et ces champignons. Ça, c'est le démonstratif au pluriel. Vous avez le même démonstratif pour le féminin et pour le masculin. Ces champignons. Le récapitulatif. C'est carrefour, masculin singulier, 7 rues, féminin singulier, 7 agneaux masculin ou féminin devant le mot qui commence par voyelle ou H muet, et le dernier, ces fleurs et ces champignons, c'est juste le démonstratif au pluriel. C'est important de remarquer que le démonstratif singulier indique les genres, c'est-à-dire on peut savoir si le mot il est au masculin ou il est au féminin. Le déterminant démonstratif au pluriel n'indique pas les genres. Nous savons tout simplement que les démonstratifs indiquent les pluriels, mais on ne peut pas savoir si il s'agit d'un mot au féminin ou masculin. Devant un nom masculin qui commence par voyelle ou par H muet, on emploie
la forme set par euphonie pour éviter de prononcer sucessivement deux voyelles. Então, esses demonstrativos, que são os determinantes demonstrativos, são bem simples. O C vai ser utilizado diante de palavras masculinas, este Carrefour, diante de palavras femininas, essa rua, e o set ele vai ser usado diante de palavras masculinas ou femininas, não importa. Se essas palavras começam com vogal ou com H mudo, você vai usar set, justamente para não repetir o som de duas vogais. No terceiro e último exemplo, nós podemos ver o plural, que assim como os demais, apresenta uma única forma. Com a visualidade dos plurais, nós não temos como saber, por exemplo, o gênero. C'est Carrefour, eu posso identificar que o nome é masculino. Cette rue, eu posso identificar que o nome é feminino. Mas no plural, eu não tenho como saber o gênero. A única informação que eu tenho é que é no plural. E o C, ele é usado tanto para o feminino, ce fleur, quanto para o masculino, ce champignon. E novamente, nós vamos ter a marca do S ao final. O segundo ponto gramatical que nós vamos aprender nesta aula são le déterminant interrogatif et exclamatif. Quels sont les déterminants interrogatifs? Quelle est l'utilisation de ce déterminant? Bon, on va voir la règle. Le déterminant interrogatif s'emploie pour une interrogation partielle qui porte uniquement sur le nom qu'il précède. Deuxième question. Le déterminant exclamatif permet d'exprimer l'admiration, l'étonnement ou l'indignation. Et le troisième, le déterminant interrogatif et exclamatif ont la même forme. Ils se distinguent par les signes de ponctuation qui suivent les groupes des mots. Bon, on peut voir de manière plus facile dans l'exemple. Voilà, nous avons le déterminant interrogatif, ça veut dire le déterminant qui pose une question, qui font des questions. Et le déterminant exclamatif, qui peut exprimer l'admiration, l'étonnement ou l'indignation. Voilà. Le premier exemple. Quel maillot porteras-tu? Quelle tenue porteras-tu? Quel vêtement porteras-tu? Quelles chaussures porteras-tu? Vous pouvez apercevoir que la prononciation de tous les déterminants interrogatifs sont identiques. Attention, quel maillot, quelle tenue, quel vêtement, quelle chaussure. Récapitulatif, quel. Vous avez les mots qui sont écrits de manière différente, mais la prononciation, elle est toujours identique. Et donc, qu'est-ce qu'on va déterminer l'utilisation de tel ou tel déterminant interrogatif? C'est juste le mot qu'il se rapporte. Par exemple, maillot. Maillot, c'est un mot masculin. Donc, quel masculin singulier? Quel maillot?
Deuxième exemple, tenue. Tenue, c'est un mot féminin. Et voilà, quelle, féminin, singulier. Quelle tenue. Troisième exemple, le mot vêtements. Faites attention que à la fin des vêtements, vous avez un S à la fin. Ça veut dire que vous avez les pluriels. Et là, j'ai le quel masculin pluriel. Quel vêtement. Le dernier exemple, chaussures. Chaussures, c'est un mot féminin. Regardez qu'il est aussi avec le S à la fin. Ça veut dire qu'il est aussi au pluriel. Et là, quelle chaussure? Quel féminin pluriel. Dans le déterminant exclamatif, c'est la même chose. Vous avez là, dans le premier, des questions. On pose des questions. Et la deuxième, vous avez les exclamatifs. Voilà, regardez les points à la fin. Et l'accord, c'est le même. Quel masculin, quel beau maillot. Quel féminin singulier, quelle belle tenue. Quel pluriel, quel beau vêtement. Et quel pluriel féminin, quelle belle chaussure. Attention à l'intonation. Et voilà l'interrogation complète. Avez-vous choisi une direction? L'interrogation partielle. Quelle direction avez-vous choisi? Attention, dans le premier, vous avez une question complète avec le verbe au début. Avez-vous choisi une direction? Dans le deuxième exemple, l'interrogation partielle. Vous prenez le déterminant interrogatif au début de la phrase. Quelle direction avez-vous choisi? Le déterminant exclamatif s'emploie plus souvent dans les phrases nominales. Par exemple, quel exploit! Quelle soirée mémorable! Voilà les recapitulatifs. Bom, sobre os determinantes interrogativos e exclamativos, o que é que nós temos que ter bastante atenção a essa regra? Vejam, o determinante interrogativo, ele faz uma pergunta. O exclamativo, ele pode demonstrar admiração, ele pode demonstrar também surpresa. E como é que eu vou saber se ele é interrogativo ou exclamativo? Observando a pontuação que se apresenta ao final. Qual é a atenção que eu tenho que direcionar ao identificar um pronome interrogativo? O pronome interrogativo, ele faz acordo com os nomes os quais ele se refere. Por exemplo, se ele for feminino, se ele for masculino, ele vai se referir a um nome masculino. Por exemplo, qual maior? Se ele for feminino, ele vai ser escrito fazendo o acordo feminino. Assim como o plural. Quais roupas? Vamos perceber aqui que o plural ele é marcado, como nós já apontamos, pelo S ao final. A mesma regra se aplica também para os exclamativos, ou seja, palavra feminina, determinante feminino, palavra masculina, determinante masculino, palavra plural, determinante plural.
Outro tópico importante são os pronomes demonstrativos. Então, vamos ver como é que funcionam os pronomes demonstrativos na língua francesa. Quelles sont les règles? Les pronoms démonstratifs indiquent dans l'ensemble d'être ou des choses celui ou ce que l'on veut désigner plus précisément. La forme des pronoms démonstratifs varie selon le genre et le nombre des êtres ou des choses qu'ils représentent. Então, seguindo a mesma linha, os pronomes demonstrativos comuns, esse, essas, aqueles, isso, aquilo, eles vão concordar em gênero e número ao nome que se referem, ou às coisas, os seres ou as coisas. Nos exemplos fica bem fácil de perceber. Regardez là, dans l'exemple, le forme simple. Le singulier masculin, c'est lui, le féminin, celle, et la forme neutre, ce. Au pluriel, ce masculin avec X à la fin et celle avec S. Et nous n'avons pas la forme neutre. Aqui é bom perceber que você tem o demonstrativo masculino e feminino e neutro no singular, mas no plural tem o masculino e o feminino separadamente, diferente dos casos que a gente viu até agora. Les formes composées, le singulier, celui-ci, c'est juste le démonstratif, celui-là, masculin. Le féminin, celle-ci et celle-là. Este aqui, esta aqui, aquele e aquela. Então, nessa forma aqui, nós vamos ter acompanhando a composição, e é por isso que elas são chamadas de formas compostas, o sinal que é o trait d'union. E tem as formas neutras, ceci, celui-là e ça. São bem usuais, principalmente na oralidade. Au pluriel, ceci, cela, masculin, celle-ci, féminin et celle-là. Les formes simples sont toujours accompagnées d'un complément déterminant. Exemple, le maillot de Franck porte le numéro 10, celui de Martin le numéro 13. Le mission d'aujourd'hui est moins longue que celle d'hier. Então, as formas simples, elas são sempre acompanhadas de um complemento que vai ser determinante para que a gente possa perceber a référence, celui masculin et celle féminin. Les pronoms démonstratifs renforcés par si marquent plus souvent la proximité. Renforcés par là, ils marquent l'éloignement. Exemple, les 2 places ont été réservées. Celle-ci est au premier rang et celle-là au balcão. Então, quando eles vierem compostos de si ou lá, eles vão indicar a proximidade ou o distanciamento. Então, toda essa caminhada para a gente chegar no ponto principal desse tópico gramatical, que são os pronomes pessoais e os verbos. On verra d'abord le pronom personnel. Qu'est-ce qu'il désigne? Le pronom personnel désigne le personne ou les choses. Les pronoms personnels sujets indiquent qui parle, à qui l'on parle, de qui l'on parle. Les pronoms personnels, complément du verbe, remplacent un nom ou un groupe nominal afin d'éviter une répétition.
É importante registrar que os pronomes pessoais sujeitos, eles vão indicar exatamente a mesma função da língua portuguesa. Eles indicam as pessoas que falam, as pessoas com quem se fala e de quem se fala. Exemple, les pronoms personnels sujets. Quels sont? J'ai, tu, il. Regardez, il, masculin, singulier, elle, féminin, singulier, on, ça veut dire les pronoms de groupe. Nous n'avons pas une correspondance plus directe avec le português. Esse pronome, o terceiro pronome, on, alguns tradutores poderiam apontar como a gente ou nós. Então, se você tiver que aplicar na língua portuguesa, ele vai ter o sentido de a gente ou nós. Mas ele, de fato, na língua portuguesa, não tem um tradutor direto, uma correspondência direta. Nós temos a compreensão do sentido. Bon, récapitulatif, je, première personne du singulier, tu, deuxième personne du singulier, il, on et elle, troisième personne du singulier, il, masculin, elle, féminin et on, général. Pour les pluriels, nous avons nous, première personne du pluriel, vous, deuxième personne du pluriel, il, troisième personne du pluriel masculin et elle, troisième personne au féminin. Attention, il, elle au singulier et il, elle au pluriel, on prononce de la même façon. C'est la même prononciation. Récapitulatif, je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche. Ok? Les pronoms personnels compléments. Ce sont juste les pronoms personnels compléments du verbe. Ils remplacent, ou seja, eles substituem un nom ou un groupe nominal afin d'éviter une répétition. Là, j'ai je, mais, moi. Tu, t'es, toi. Il, c'est, soit, le, la, lui, elle, on, y. Nous, vous, il, elle, c'est, le, un, eux, leur, y. Os pronomes pessoais complementos, eles vão aparecer ao longo do grupo, justamente para evitar essa repetição, ou mesmo para reforçar o próprio sujeito. Contextualizados, eles ficam bem visíveis e bem mais fáceis de ser compreendido. Le pronom personnel sujet peut être placé après le verbe dans une phrase interrogative. Par exemple, avancez-vous ou demeures-tu? Attention, avancer, c'est le verbe. Le pronom, il vient après le verbe. Ou encore, des 20 mots commençant par une voyelle. Par exemple, je, mais, t'es, le, la. Ils perdent E par élision. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avance, tu t'installes, je m'éloigne e je l'ai perdu. Então, quando a palavra ela começa com vogal
isso se aplica, obviamente, aos verbos também, ou um H que seja mudo, essa repetição, esse encontro de vogais, uma delas é suprimida. E aí o pronome se junta ao verbo. E aí ele se torna J apóstrofe, T apóstrofe, M apóstrofe e L apóstrofe. Esses pronomes aqui são exatamente esses que se encontraram diante de um verbo ou de uma palavra que começa com vogal ou H. Então, na última etapa, nós vamos ver o verbo. Le verbe est l'élément essentiel de la phrase. Il permet à celui qui parle ou qui écrit d'exprimer l'action faite ou subie par les sujets, l'existence ou l'état du sujet. A condição do verbo é a mesma condição da língua portuguesa. Ela é essencial na frase. E eu posso perceber a partir do verbo se ele está expressando uma ação, ele pode fazer referências ao sujeito, ele pode falar do estado desse sujeito, igualzinho na mesma função na língua portuguesa. Un verbe à l'infinitif se compose de deux parties, le radical et la terminaison. Le verbe à l'infinitif, c'est juste le verbe sans avoir sa conjugaison. Et pour faciliter la mémorisation, on classe les verbes en 3 groupes. Quels sont les 3 groupes? Primeiro, é preciso a gente registrar que o verbo no infinitivo ele tem 2 partes, radical e terminação. O radical será aquela parte invariável, verbal, e a terminação é a desinência que vai especificar o tempo verbal, presente, passado, futuro, futuro próximo. Exemplo, para facilitar essa memorização, existe uma divisão de 3 grupos. Vamos ver quais são eles. Le verbe du premier groupe, tous les verbes qui terminent par E, R. Mais nous avons une exception. Une exception, c'est juste les verbes aller. Les verbes du 12e groupe, ce sont le verbe qui termine par IR, terminé en ISAN au participe présent. Et les verbes du 3e groupe, tous les autres verbes. Todos os verbos que não entram no primeiro e nem no segundo vão compor o terceiro grupo. Recapitulando, os verbos do primeiro grupo normalmente são verbos regulares, salvo o verbo aller, que é o verbo ir. Normalmente terminam em ER e eles têm uma conjugação fixa. Os verbos do segundo grupo são os que terminam em IR e eles apresentam ils sont au participe présent. E os verbos do terceiro grupo são todos os outros que não se encaixam nessa regra. Então, 2 recadinhos importantes. La terminaison de verbe varie selon le moment de la question, le temps, le passé, le présent et le futur. La terminaison de verbe varie selon la personne qui fait un subit de l'action. Par exemple, au singulier 3 personnes, je, tu, il, elles, on, un on. Au pluriel, nous, vous, il e ela, un on. Ou seja, a terminação dos verbos vai variar, obviamente, de acordo com o tempo. Se passado, se presente ou se futuro. Nos exemplos, nós podemos visualizar bem. Elle partait, elle part e elle partira. Então, para que a gente possa melhor entender esse movimento, né, de tempos verbais, presente, passado, futuro, como eu faria então se eu estivesse lendo um texto para fazer a leitura instrumental, me deparei com um verbo
Então, não identifiquei, não sei do que se trata. O que é que eu vou fazer? Entro no buscador, procuro aquele caminho que eu já ensinei, que é o Dictionnaire TV5. E aí, muito mais fácil do que a gente ficar tentando adivinhar, é já logo ir para o site, né? Vamos fazer aqui, vamos procurar, por exemplo, o verbo chercher, que é o verbo procurar. Eu digito aqui na caixinha, peço para buscar. Você já sabe que vai aparecer definição, sinônimo, como eu já sei o que eu quero especificamente, eu já vou direto para conjugação. Então, vamos dar uma olhada aqui no verbo chercher, que é um verbo que pertence à primeira conjugação, é um verbo regular, então ele apresenta um radical e uma terminação fixa. Então, vamos ver, por exemplo, o verbo procurar no presente. Je cherche, tu cherches, il cherche. Nous cherchons, vous cherchez, il cherche. Observa que a pronúncia das três primeiras pessoas do singular são idênticas. Je cherche, tu cherches, il cherche. E a terceira pessoa do plural também, il cherche. Então, como é que eu vou saber se eu estou falando de singular ou plural? Somente por meio da leitura. Na oralidade, não é possível identificar. Essa terminação aqui, que é o que nós vamos chamar de desinência, ela já dá para identificar a partir do verbo regular. Ora, o verbo no infinitivo é essa forma que você procurou, ou seja, é o verbo sem conjugação. No presente, a terminação dele é e, à la première personne, je cherche, à la deuxième personne, es, tu cherches, à la troisième personne, il cherche, à la première du pluriel, ONS, nous cherchons, vous cherchez, EZ, et à la troisième pluriel, ENT, il cherche. O que isso quer dizer? Se você aprendeu essa conjugação do verbo procurar, que é o verbo chercher, ES, EON, EZ, ENT, você já aprendeu a conjugação de 80% dos verbos da língua francesa, porque ela é uma conjugação invariável. A única coisa que vai mudar vai ser o radical do verbo. Vamos ver um outro exemplo. Agora, vamos ver um verbo que comece com vogal. Vamos procurar aqui o verbo occuper. Eu já vou direto para a conjugação. Vai lá. Como diz a regra, se começa com vogal, a primeira pessoa, eu já faço a elision, ou seja, eu suprimo o je, que acompanha o sujeito, e o sujeito se torna unicamente esse j apóstrofe. Observa que a terminação é idêntica, só vai mudar o radical. Essa supressão só ocorre na primeira pessoa, as demais você faz a conjugação normal. Então vamos lá. J'occupe, tu occupes, il occupe. Nous occupons, vous occupez, ils occupent. Observa que não muda absolutamente nada na desinência verbal. A desinência é a mesma. Então, se você identificar essas desinências no texto que você vai ler de francês instrumental, você já sabe que se trata de um verbo regular e que essa desinência
é fixa. Um outro verbo, vamos ver aqui da segunda conjugação, é o verbo venir, que é o verbo vir. Observa que a desinência dele já vai mudar. Je viens, tu viens, il vient. As três primeiras pessoas, a oral, têm o mesmo som. Je viens, tu viens, il vient. Et le pluriel, nous venons, vous venez, ils viennent. Observa que é idêntico ao que nós vimos anteriormente. Então, só vai mudar como ele termina em IR e pertence à segunda conjugação, que é o IR, aqui do verbo venir. As três primeiras pessoas do singular vão variar um pouco na escrita. Assim como tem outros verbos, que é a da terceira conjugação, que são aqueles que não se encaixam, que não terminam nem com ER e nem com IR. Por exemplo, o verbo surprendre. Ele termina aqui com DRE, que é o verbo surpreender. Vamos dar uma olhada na conjugação dele. Je surprends, tu surprends, il surprend. Nous surprenons, vous surprenez, ils surprennent. Então, observa mais uma vez a segunda parte. No presente do indicativo, não vai mudar a desinência. A única mudança que vai ocorrer são nas pessoas singulares. Ok? Então, a dica que fica sobre essas conjugações que eu posso afirmar para vocês e que pode ajudar bastante é que ao identificar o verbo, eu vou aproveitar aqui para passar os outros tempos verbais só como demonstrativo, o passé composé, o imparfait, que são tempos passados, e aqui é importante observar que o passé composé, ele é composto, né? É um tempo composto. Você vai ter as conjugações dos dois verbos, o imparfait, tanto o passé composé como o imparfait são tempos passados, o plus que parfait. O passé simple é um tempo que ele existe na escrita, mas ele não é falado. Então, ele não é muito comum, por exemplo, ele não é comum na oralidade. Ele vai ser encontrado especificamente em textos teóricos, em teses, em livros de literatura. E aí você vai perceber a grande regra, né? Que o tempo vai determinar a desinência de cada um desses verbos. Dadas essas explicações, né, eu vou apresentar aqui as provas anteriores. Eu encontrei uma prova do programa de Ciências Sociais. É uma prova um pouco antiga, de 2012. Mas esse tipo de processo seletivo, com essa característica, continua nessa universidade, né? Então, eu queria só usar como exemplo aqui como é que esse tipo de prova ele já vai aparecer. A proficiência em língua estrangeira, a prova de francês. Veja que é bem direta a prova. Leia atentamente o texto e faça a tradução. Então, eu tenho aqui um trecho desse texto. Observa que não é um texto longo, ele tem mais ou menos uma página, o que é uma característica das provas que cobram a tradução. Ele se trata de um texto teórico, então veja, é um capítulo, é um trecho de um capítulo de um livro específico da área, né? Esse aqui é um exemplo de prova que usa a tradução como referência de proficiência. Então, para que a gente possa finalizar,
Gostaria imensamente de agradecer pela atenção, disponibilizar o meu e-mail para quem tiver dúvidas ou tiver dúvidas mais específicas e queira entrar em contato comigo. E na próxima aula nós já vamos tratar diretamente das provas e os exercícios de tradução e interpretação com textos. Muito obrigada!